Plano de compensação da companhia. O quinto fator para poder selecionar a companhia correta é o plano da compensação. E quando estamos falando do plano de compensação, há dois pontos muito importantes para entender. Um deles, o tipo de plano. O segundo, como está distribuídos os lucros por meio do plano. Na indústria, há diferentes tipos de planos de compensação. Um deles é o sistema matriz, outro sistema escalonado ou de ruptura, o sistema Unilever ou Unilever híbrido, e também está o sistema binário. Falaremos de um pouquinho deles para descobrir qual a diferença de um sistema de compensação e do outro. O primeiro é o plano de compensação tipo matriz. Esse tipo de plano de compensação, tanto na frontalidade como na profundidade, estará limitado. Estabelece um percentual 2 por 2, 2 por 9, são diferentes tipos dentro da área da matriz. Mas tem um inconveniente de que está limitado os lucros, já que limita a frontalidade e mais a profundidade. Além disso, este tipo de plano de compensação incentiva a entrar preguiçosos que depois se desgastam com a organização e atualmente há uma só pessoa que está fazendo trabalho e depois também abandona. Por isso, teus planos de compensação estão perdendo popularidade neste caso. Outro tipo de plano é o por ruptura ou escalonado. Esse tipo de plano é um dos mais antigos, que permite frontalidade ilimitada e também uma profundidade ilimitada. Mas tem um inconveniente, e que na medida que você vai subindo nas suas posições, vai alcançando suas comissões, elas vão reduzindo. Isso estimula que um plano constantemente esteja recrutando gente nova, ou seja, é um plano que enfoca mais a venda direta. Isso não fomenta o trabalho de equipe, nem tampouco a duplicação. Estes planos já estão desaparecendo, e já faz mais de 20 anos que nenhuma companhia estabelece esse tipo de plano. Outro tipo de plano é o plano binário. Esse plano se baseia em duas pernas, perna direita e perna esquerda. Ou seja, que sua frontalidade é limitada, embora tenha uma profundidade ilimitada. Mas esse tipo de plano tem vários inconvenientes. Um dos principais é que não te pagam da sua linha maior. O sistema de pagamento está determinado pela linha menor. Vou lhe dar um exemplo. Digamos que você tenha 90 distribuidores numa linha e que outra linha você tem 20 distribuidores. No momento, a companhia te paga pela linha menor. Dos 20 distribuidores para te pagar a comissão. Isso é um pouco injusto, uma vez que nessa indústria há planos de compensação como multiníveis, que pode pagar todas as linhas por igual, inclusive da perna maior que estiver sendo desenvolvida. E outro inconveniente do plano binário é que muitas vezes aparecem certos tipos de distribuidores que vêm com falsa expectativa. E por quê? Porque dizem muitas vezes que tem que escrever duas pessoas e que vão colocar gente, que vai cair gente de cima. Essas pessoas entram no negócio pensando que alguém vai construir por elas, e 2 ou 3 meses não produz nada, abandona muito facilmente, o qual o sistema de compensação tem muito pouca retenção. O plano de compensação Unilever é outro plano de compensação que há na indústria. Atualmente é conhecido como Unilever híbridos. Esse tipo de plano tem grandes benefícios. Um deles é que a frontalidade é ilimitada, e com o sistema de híbridos permite também fazer profundidade ilimitada. Na medida em que você vai alcançando posições dentro da companhia, permitem ir descendo o nível de profundidade. Além desse tipo de plano, que retém muitos distribuidores, porque as compras ou recompras mensais, geralmente são compras que têm pouco volume, não requer grandes volumes mensais de compra. Além disso, os híbridos permitem ter diferentes tipos de bonificações combinadas com os níveis. Opção, por exemplo, bônus rápido, bônus por excesso de vendas pessoais, bônus onde você pode ter bônus gerais das vendas brutas mundiais, inclusive dos que são teus e não teus. Além disso, esse plano também tem um sistema de compressão dinâmica que permite aumentar o lucro dos distribuidores. É um dos planos com maior popularidade hoje em dia. Além dos planos de compensação, também é muito importante o aspecto de como estão distribuídos os lucros ao longo do plano. Por isso é muito importante entender o conceito de crescimento geométrico organizacional numa rede de mercado. Esse conceito, para uma clara ideia de como
através do crescimento em profundidade, vai tendo um maior número de pessoas. Como você quer que te pague melhor as comissões? Na parte de cima ou na parte de baixo do plano? Porque, se olhamos o crescimento geométrico, onde haverá mais pessoas? Haverá mais pessoas, como nos disse o sentido, na profundidade. Por isso é de grande importância que as companhias saibam distribuir as comissões em diferentes áreas do plano. Há muitas companhias que põem grande parte do seu volume de comissões nos primeiros níveis. E isso prejudica o que trabalha com profundidade, prejudica a duplicação e o desenvolvimento geral da profundidade. Esse tipo de companhia está enfocado em vendas, porque cria muitas frontalidades, mas nunca trabalhar em estruturas permanentes, duradouras, sólidas e estáveis a longo prazo. Por isso é muito importante que quando a distribuição é balanceada, é o plano ideal. A distribuição deve ter na parte superior do plano uma área para reter aos distribuidores com pequenos volumes, mas também tem que colocar uma área intermediária para reter os distribuidores com menor volume. E também a profundidade, a amplitude do plano, colocar ali bônus que sejam de interesse daqueles líderes que estão a tempo completo e que têm grandes volumes e possa detê-los. Ou seja, o plano é muito importante nesse balanço. Além disso, sabemos que 75% das pessoas que constroem uma rede são pequenos distribuidores e são consumidores. Por isso, o plano tem que cobrir todas as áreas, com bônus rápidos, bônus direcionais que atraiam esse tipo de distribuidor e retê-los dentro do negócio. Por que For Life? Porque For Life tem o plano de compensação mais balanceado e o melhor estruturado da história das redes de mercado. Uma das nossas grandes vantagens na For Life é a oportunidade de negócio no plano de compensação. O plano tem mudado a vida de milhares de pessoas em torno do mundo e satisfazendo as suas necessidades. E se tem pessoas que estão buscando suplementar sua renda, fazendo mais dinheiro mensalmente, e se há outras pessoas que esperam fazer da For Life a sua profissão, que isso suceda. E mais, eu não conheço outra companhia como o que a For Life oferece. Nós estamos muito orgulhosos disto porque For Life crê que nós temos os melhores distribuidores do mundo e eles merecem ser recompensados. Tem sido um privilégio ter oferecido soluções para os problemas das pessoas e lhes dar a oportunidade de mudar suas vidas. Porém, é disso que a For Life trata, de ajudar aos demais, juntos edificando vidas. A For Life tem o melhor plano de compensação, completo e balanceado. Por quê? Porque o plano está desenhado para que o pequeno distribuidor que está começando, que não tem conhecimento, possa ganhar um bom dinheiro. E também o plano supre aos que estão em tempo parcial. Pessoas que estão em processo de crescimento também se beneficiam. Mas também o plano é perfeito para os especialistas, os líderes que querem fazer disto profissionalmente e viver e aposentar-se e deixar um legado. Por isso que milhares de pessoas em torno do mundo estão se beneficiando deste extraordinário plano de compensação. Vamos ver isso em detalhe. O primeiro bônus rápido que essa companhia põe à disposição desses distribuidores é que se pode ganhar até 25% do excesso das suas compras pessoais. Outro bônus rápido é um bônus de inscrição. Quando a pessoa inscreve alguém pela primeira vez, desse primeiro volume de compra, a companhia nos paga 25% do ingresso. Outro bônus rápido é o Power Pool. Esse bônus está determinado da seguinte forma: se você inscreve 3 pessoas que se unem num único mês e compre 100 pontos ou mais e repete, no segundo mês ganha o Power Pool. Em que consiste o Power Pool? A companhia toma 3% das vendas brutas mundiais, 2% desses 3% e distribui entre os distribuidores que fazem o Power Pool. E outro 1% é uma opção onde você pode ganhar uma viagem para ir com tua esposa ou esposo a desfrutar de umas boas férias que podes obter através da For Life. Outro bônus que põe à disposição a For Life para esses distribuidores que estão começando é o bônus por nível, onde For Life pode nos pagar comissões em 3 níveis. No primeiro nível, 2%, no segundo nível, 25%, no terceiro nível, 5%, e tudo isso é com compressão dinâmica. A compressão dinâmica é o plano de incentivo muito importante. Dizem especialistas que quando um plano de compensação tem compressão dinâmica,
pode pagar até 300% a mais que um plano que não tenha. Por isso, ForLife, nestas primeiras comissões, retém aos distribuidores com pequenos volumes. Vejamos como ForLife retém aos distribuidores com volume médio, que estão fazendo isso a tempo parcial. Bom, para isso a companhia criou outro tipo de bônus, para a posição de diamante e a posição de diamante presidencial. Na posição de diamante do 4º nível para baixo, a companhia paga 6% do lucro mês após mês, mas quando chegamos à posição de diamante presidencial, a companhia desses 6 converte em 12. E além disso, a companhia nos paga 2 gerações de diamantes presidenciais. Esse ponto é muito importante, porque sempre a ForLife nos garante esses 3% de uma posição igual à nossa, ou maior. Que maravilha! E o plano de compensação da indústria, que quando alguém te iguala em tua posição, o perde, como nos planos de compensação tipo ruptura. Mas ForLife não ocorre isso. Agora a ForLife, quando chega na posição de diamante presidencial, pode estar ganhando 3% da primeira geração de presidencial e 3% da segunda geração de presidencial. É muito diferente cobrar por nível do que cobrar por geração. Quando te pagam por geração, isso é o volume total que esse presidencial dessa primeira geração está movendo. Assim que está com um lucro maior do que um plano de incentivo que pague só por nível. Além disso, como a ForLife incentiva aos distribuidores que têm uma posição maior, como são as posições de diamante internacional ouro e diamante platino, que são líderes, que têm o maior volume, como a companhia retém esse tipo de líder? Com outros tipos de bônus geracionais e outros tipos de incentivos, um dos quais é o bônus que dá à pessoa quando alcança a posição diamante internacional. É que vai lhe pagar, em adição às 2 gerações de 3%, a companhia lhe dará ainda 2 gerações mais de 2% de diamantes internacionais. E além disso, há um bônus que se chama o Premier Pool, onde a companhia toma 2% das vendas brutas mundiais e dividirá entre todos os diamantes internacionais, da seguinte forma: 1% dividirá em partes por iguais e o outro 1% em partes conceituais, de acordo com o teu volume de negócio. Outra posição que ele segue o diamante internacional é a posição de diamante internacional ouro. Nesta posição, a companhia te dará 2 gerações a mais, além de diamante internacional ouro, a 2%. Veja, está ganhando já numa primeira geração presidencial 2%, uma segunda 3%, uma terceira 2% diamante internacional, uma quarta 2% diamante internacional e agora uma quinta e uma sexta a 2% de diamante internacional ouro. Finalmente, a última posição é diamante internacional platino, onde ForLife toma 1% das vendas brutas mundial e divide entre todos os diamantes internacionais platino. Como vimos, ForLife, através de todas as suas bonificações, tanto os bônus rápidos, como os bônus geracionais, como são os bônus Premier, como os bônus das vendas brutas mundiais, fazem de ForLife um dos planos de compensação mais perfeito da história das redes de mercado. É um plano que está desenhado perfeitamente para o desenvolvimento das lideranças e duplicação, e para criar verdadeiras regalias residuais, rendas residuais.